Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre. Essa daqui é minha segunda tentativa de gravação do seminário, porque na primeira eu não gravei a tela. É, Esqueci de apresentar, então só foi eu falando sem nada na tela para vocês. Tá, vamos lá. O meu tema do seminário é Sistema Digestório Canal Alimentar. Meu nome é Alexandre, professor Renan. Dando início aqui. Sistema digestório, canal alimentar. Bom, o trato digestório e os órgãos anexos constituem o sistema digestório. Esse trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus. Cavidade bucal ao ânus. Ele também é chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. O comprimento desse trato gastrointestinal, medido no cadáver, é cerca de 9 metros. Porém, na pessoa viva, devido às contrações da musculatura nos órgãos, ele é um pouco menor, tá? Essa contração é chamada de tônus muscular. Bom, a estrutura do canal alimentar. Bom, primeiramente, as estruturas que compõem o canal alimentar são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O que é o canal alimentar? É um contínuo tubular que é segmentado em regiões dilatadas. Essas regiões dilatadas são frequentemente separadas por regiões espessas da parede, que formam os esfíncteres, que a gente estudou nas aulas passadas, aí, evitando a mistura não intencional no conteúdo dos respectivos segmentos. Esses órgãos do sistema digestório, eles podem se localizar tanto dentro quanto fora do peritônio. Bom, vamos dar início aqui ao primeiro órgão, a boca. A boca, não é necessário. Porém, é uma parte, né? Importante do sistema digestório. Ela é composta por bochechas, que formam as paredes laterais da face, os pelos palatos duros, que é o osso, e o mole, que é o músculo. Pela língua, que é importante para o transporte de alimentos, paladar e fala. A cavidade oral em si, ela é onde o alimento é ingerido e preparado para a digestão no estômago e intestino delgado. O alimento é mastigado pelos dentes e a saliva produzida aqui, proveniente das glândulas salivares. Facilita a formação de um bolo alimentar controlável. No segmento, o próximo seria a faringe. A faringe é um tubo que se estende da boca até o esôfago. Esôfago que vai aparecer aqui posteriormente para vocês. A faringe apresenta suas paredes muito espessas devido ao volume dos músculos que a revestem externamente. Por dentro, a faringe é um órgão formado pela mucosa faríngea, um epitélio liso que facilita a passagem do alimento. Bom, aqui o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que se estende entre da faringe até o estômago. Após a mastigação, o alimento ele é engolido e passa pela faringe e depois pelo esôfago. O principal papel desses dois órgãos é transportar a comida até o estômago através de contrações involuntárias, chamadas de movimentos peristálticos. Bom, o próximo órgão seria o estômago, e no estômago é onde o alimento se mistura a uma solução aquosa chamada de suco gástrico, que contém ácido clorídrico. A principal enzima desse suco gástrico é a pepsina. O que é a pepsina? Ela é utilizada para dirigir proteínas. Essa enzima ela começa a quebrar as ligações químicas entre os certos aminoácidos. Agora aqui o intestino delgado. Em seres humanos, o intestino delgado ele mede aproximadamente 6,5 metros de comprimento e se divide em três partes. O duodeno, que seriam os 25 centímetros iniciais, o jejuno e o íleo. No duodeno é onde são lançadas secreções que são produzidas pelo fígado e pelo pâncreas, que eu vou citar posteriormente no final. São controladas por mensagens nervosas e hormônios. A parte mais longa do intestino delgado é formada pelo jejuno e pelo íleo.
porque é onde termina a digestão dos alimentos. Nessa fase, o suco intestinal é lançado no alimento. As fases são maltase, que é a parte que hidrolisa a maltose em glicose, a sacarose, que transforma sacarose em glicose e frutose, e a lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose, entre outros. Agora, falando aqui do intestino grosso, o intestino grosso ele é formado, entre outras partes, pelo seco, no qual está o apêndice, e pelo colo e pelo reto. A função desse órgão é transformar, transportar e evacuar o bolo fecal. Por isso, ele tem uma boa capacidade de absorção e secreção de muco. No colo, é a maior parte, intestino grosso. É onde ocorre a absorção de água e dos sais minerais não absorvidos anteriormente. Ele absorve água com tanta rapidez que em cerca de 14 horas o material alimentar toma consistência típica do bolo fecal, que a gente citou anteriormente. O intestino grosso apresenta algumas diferenças em relação ao intestino delgado, como, por exemplo, o calibre, as tênias, os rastros e os apêndices epiplóicos. Bom, aqui temos as representações do reto e do ânus, né, que são as duas partes finais do canal alimentar. No reto e no ânus é onde mantém as fezes formadas, até que essas fezes sejam eliminadas por defecação. Essa aqui é uma passagem pela qual a comida não digerida e a mucosa esfoliada saem do corpo. Bom, aqui as funções do canal alimentar. Primeiro, destina-se ao aproveitamento pelo organismo de substâncias estranhas, ditas alimentares, que asseguram a manutenção dos processos vitais. Segundo, é importante a transformação mecânica e química das macromoléculas, que são ingeridas, né? Entre elas estão proteínas, carboidratos e etc. E eles transformam essas macromoléculas em moléculas de tamanho e forma adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Terceiro, é importante para o transporte de alimentos digeridos, também como água e sais minerais, da luz intestinal para os capilares sanguíneos, da mucosa do intestino. Quarto, é importante na eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com os restos de células escamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino, o reto e ânus. Os processos do canal alimentar. Primeiro, mastigação, corre na boca, desintegração parcial dos alimentos, processo mecânico e químico. Deglutição, condução dos alimentos através da faringe e do esôfago. Terceiro, a ingestão, que é a introdução do alimento no estômago, e lá ele encontra o ácido clorídrico, né, e o suco gástrico. Quarto, digestão, que é o desdobramento do alimento em moléculas mais simples. Quinto, absorção, que é o processo realizado pelos intestinos. Sexto, a defecação, que é a eliminação de substâncias não digeridas do trato gastrointestinal, realizada pelo reto e ânus. Bom, aqui agora vou dar uma falada sobre o pâncreas e o fígado, que são glândulas acessórias. Bom, o fígado e o pâncreas, né, são os que compõem as glândulas acessórias, que são as glândulas salivares, né? Bom, temos as glândulas salivares menores, que constituem pequenos corpúsculos ou nódulos disseminados nas paredes da boca, como as glândulas labiais, palatinais, linguais e molares. As glândulas salivares maiores, que são representadas por 3 pares, que são as parótidas, submandibulares e sublinguais. Terceiro, o fígado é a maior glândula do organismo. Ele é também a mais volumosa víscera abdominal. A função digestiva do fígado é produzir a bile, que é uma secreção verde amarelada também, verde amarelada, que passa para o duodeno. O pâncreas, que é a parte exócrina, ele produz o sucro pancreático, que entra no duodeno através dos ductos pancreáticos, que é a parte endócrina, que secreta o glucagon, e a insulina, que entram no sangue. Aqui estão as representações do pâncreas, duto pancreático, tá?
e aqui do fígado. Beleza, pessoal? Essa era a minha apresentação sobre canal alimentar, sobre o sistema digestório. Muito obrigado. Espero que tenha dado certo. Tchau, tchau.